Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, falar sobre esse assunto, falar sobre cateterismo intermitente limpo. Trabalho há alguns anos já com isso e sou apaixonada. É muito gratificante proporcionar isso para os pacientes, né? Fazer o treinamento dos pacientes, da família. E a minha aula de hoje, ela vai complementar muita coisa que o Dr. Francisco falou, que foi incrível a apresentação dele. Parabéns, Dr. Francisco. E muitas coisas que eu tenho para passar para vocês em pouquinho tempo, mas vamos conversando, vou passando para vocês, e eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito interessante. Então, quando falamos de cateterismo intermitente limpo, qual é a definição? Então, é nada mais que uma introdução de um catéter, né, através da uretra até a bexiga, que tendo as mãos limpas somente com água e sabão, sem uso de luvas estéreos ou qualquer antisséptico. Então, essa técnica, muita gente pergunta, tá, existe essa técnica, cateterismo intermitente limpo, mas aonde surgiu essa técnica? Como que isso aconteceu? Então, essa técnica, ela surgiu em 1944. Então, na Segunda Guerra Mundial, muitos soldados com lesão, eles acabavam morrendo por infecções. Então, começava numa infecção na bexiga, isso ia aumentando, não tinha como tratar muitas vezes e acabava sendo até uma sepse. Então, em 1944, o médico Guttmann, ele desenvolveu a técnica estéreo. Então, ele desenvolveu o cateterismo intermitente estéreo, e isso salvou a vida de muitos soldados, porque com essa técnica, ele conseguia esvaziar a bexiga desses pacientes, né, desses soldados. Só que em 1972, Lapidus, estudando essa técnica, né, estudando esses soldados que realizavam o cateterismo intermitente estéreo, ele identificou que muitos soldados que realizavam a técnica estéreo, que davam um pouquinho mais de trabalho, eles pensavam, eu vou realizar sim a técnica, mas eles não realizavam todas as vezes que era indicado. Porque muitas vezes o cateterismo ele é indicado no mínimo 4 vezes ao dia a 6 vezes ao dia. Então, o paciente que tem uma micção espontânea, ele tem que realizar no mínimo 4 vezes ao dia. E o paciente que não tem micção espontânea, a gente começa 6 vezes ao dia. E esses soldados, eles realizavam a técnica estéreo, mas eles não realizavam a frequência correta. E esses pacientes estavam fazendo infecção urinária. Já alguns outros pacientes que eles, eu tenho que fazer o cateterismo, mas tudo bem se eu não utilizar a técnica estéreo, se eu não utilizar as luvas corretamente, mas esses soldados, eles realizavam sim todas as vezes, todas as indicações. Então, o que Lapidus, ele entendeu com esse estudo? Que o que causa infecção não é a técnica, o que causa infecção é distensão, é deixar urina dentro da bexiga. Então, a partir daí começou, né, o cateterismo intermitente limpo. Então, aqui tem essa referência que ele publicou isso, né, foi republicado esse artigo, e desde então existe e acontece essa técnica, né, o cateterismo intermitente limpo. Mas é claro que não é só esse tipo de cateterismo, né? Então, de acordo com a Associação Europeia de Urologia, né, existe a técnica estéreo, que é a técnica realizada dentro do centro cirúrgico. Existe a técnica asséptica, que pode ser realizada dentro de um hospital, dentro do consultório, um ambulatório. A técnica limpa, né, que é essa que eu acabei de falar para vocês, e que a aula vai ser voltada nessa técnica. E a técnica sem toque. A técnica sem toque é uma técnica limpa, só que eles não tocam diretamente no catéter.
Então, hoje em dia já existe alguns catéteres que vêm com uma manga protetora, né, que eles falam, ou dá para utilizar quando é um catéter convencional, eles têm que pegar com uma luvinha estéreo, ou eles pegam com uma gaze estéreo. Então, essa técnica sem toque, o paciente ele não toca diretamente no catéter. Então, essa técnica sem toque também pode ser realizada geralmente por cuidadores, né? Tem alguns pacientes que eles não conseguem fazer o autocateterismo. Então, geralmente tem uma pessoa da família, um cuidador que realiza. Então, quando é uma outra pessoa que vai realizar o cateterismo no paciente, ele utiliza essa técnica sem toque, né? Sem tocar diretamente no catéter. Mas vamos falar um pouquinho das indicações. Quais são as indicações para o paciente que realiza, né, cateterismo intermitente limpo? Então, são todas as disfunções neurogênicas do trato urinário inferior, né, que resultem em resíduo pós-miccional elevado. Então, né, o sistema urinário, ele é complexo, né? Esse processo de você armazenar a urina e quando você quer esvaziar, tem que contrair totalmente a urina e relaxar o assoalho pélvico, isso é o ciclo normal. Mas quando acontece algum problema, principalmente uma disfunção neurológica nesse processo, ele não consegue mais esvaziar a bexiga. Então, isso é uma indicação. Outra indicação é alguma obstrução infravesical, que acontece sem o fechamento completo. Então, uma bem comum é hiperplasia prostática, né, que a gente consegue identificar esse, né, com o aumento da próstata, o que acontece? Ela faz uma leve pressão na uretra, então ela acaba obstruindo um pouquinho essa uretra. Então, sinais e sintomas desse paciente são bem claros, aquele jato intermitente, vontade muitas vezes ao banheiro, porque ele não está conseguindo esvaziar a bexiga dele completamente. E a hiperatividade puborretal, isso é um caso que a gente destaca muito, eu falo muito sobre isso, né? Eu e a Gi, que é do Instituto Fluir, porque isso muitas vezes acaba passando por alguns profissionais. Então, essa hiperatividade puborretal é essa tensão do assoalho pélvico, essa musculatura do assoalho pélvico. Então, tem algumas pessoas que têm tensão muscular aqui na região dos ombros, né? Aqui nas costas, quando estão estressados, cansados, aquilo fica tudo rígido, essa musculatura. E algumas pessoas têm essa tensão no assoalho pélvico. E algumas pessoas chega a ser tão grave que essa tensão, essa rigidez na musculatura também acaba fazendo uma compressão na uretra e pode causar, sim, esse resíduo pós-miccional. Muitas vezes essas mulheres elas não conseguem esvaziar a bexiga dela completamente. Também é uma indicação de cateterismo intermitente limpo. E quando nós falamos de contraindicações, o que a literatura nos mostra? Quando o paciente tem uma alta pressão intravesical na fase de armazenamento. Então, na fase de armazenamento, a pressão ela tem que chegar até um certo ponto, não pode passar disso, né? E a gente consegue, infelizmente, identificar isso só com o estudo urodinâmico. A outra contraindicação é falta de destreza manual ou ausência de cuidador. Então, se o paciente ele não conseguir realizar o autocateterismo, e se ele não tiver ninguém para realizar. Então, pode ser uma pessoa da família, pode ser esposa, pode ser até alguém, né? Algum profissional que vai realizar, mas enfim, se não tiver ninguém, é sim uma contraindicação. E se apresentar alguma lesão, alguma inflamação uretral. Então, essas são as indicações e as contraindicações. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês, então vamos pensar, esse paciente ele vai ter que realizar o autocateterismo, vai ter que realizar o cateterismo intermitente limpo. Como o Dr. Francisco falou, são vários fatores, né, que determinam esse paciente. A gente sabe da importância do cateterismo intermitente limpo
E quando a gente fala de tecnologia, né, o que traz aqui para proporcionar uma melhor qualidade de vida, menos traumas, menos infecção urinária, nós estamos falando de catéteres urinários. Então, vou falar um pouquinho para vocês o que tem de catéter urinário hoje no mercado, né? Então, existem os catéteres convencionais, que a composição dele é PVC e ele é sem lubrificação. Então, para o paciente utilizar esse catéter convencional, ele vai ter que utilizar um lubrificante. Então, ele vai ter o catéter ali, que vai vir no pacotinho separado, mas para realizar esse autocateterismo, ele vai ter que lubrificar esse catéter. Já existem os catéteres pré-lubrificados, que a composição também é de PVC, e a lubrificação acompanha o catéter. Então, essa lubrificação está na embalagem. Então, quando você abre a embalagem desse catéter, você tira esse catéter, ele está lubrificado. Por quê? Porque a lubrificação está dentro dessa embalagem. Mas se você pegar uma gase, alguma coisa e passar, você pode sim tirar essa lubrificação. Agora, existem os catéteres hidrofílicos, né? Quando a gente fala dessa nova tecnologia de catéter. A composição, sim, pode ser de PVC, poliuretano e POP. E como é esse material hidrofílico, onde ele se encontra? Ele pode estar, sim, no revestimento ou incorporado ao catéter. Mas eu quero falar um pouquinho mais para vocês desse catéter hidrofílico. Então, eles são catéteres que possuem, né, uma superfície lisa e escorregadia. Então, ela facilita a introdução desse catéter, né? Então, ele tem menos atrito e uma coisa, ele não precisa de lubrificante. Então, esse catéter, o catéter hidrofílico, esse material, quando ele entra em contato com as moléculas de água, ele tem essa capacidade de atrair, de reter essa água. E automaticamente essa superfície ela fica lisa e escorregadia. Então, como eles absorvem esse fluido de uma forma numa superfície lisa do catéter, reduzindo sim o atrito e as irritações uretrais, né? Então, aonde nós podemos encontrar esse material hidrofílico nesse catéter? Ele pode estar diretamente no revestimento ou incorporado no catéter. Mas você pergunta, nossa, é muito interessante essa tecnologia, esse tipo de catéter, mas vamos pensar na forma prática, né? Diretamente para o paciente. Quais são os benefícios e a vantagem de utilizar o material hidrofílico? Primeiro, nós falamos de redução do índice de infecção do sistema urinário, né? Quando pensamos em cateterismo intermitente, a gente sabe que aquele vilão é infecção urinária, né? É claro que são vários fatores, né? Vários pontos que a gente tem que destacar com o paciente, mas o que a literatura nos mostra? Que o paciente que utiliza o material hidrofílico, ele tem essa redução no índice de infecção do sistema urinário. Outro ponto, ele tem uma redução no índice de trauma da uretra. Então, como eu expliquei para vocês, quando esse catéter ele entra em contato com essas moléculas de água, ele fica liso e escorregadio. Então, isso traz uma redução no índice de trauma da uretra. Maior índice na qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala diretamente com os nossos pacientes, com os nossos clientes, a gente entende que quando precisa realizar o cateterismo intermitente limpo, ele tem que mudar toda a sua rotina, é uma coisa nova para ele, então tem esse período de adaptação. E o que a gente quer proporcionar para esse paciente é uma qualidade de vida, né? E sim, ele vai ter que continuar realizando, ele vai realizar o cateterismo intermitente limpo, mas ele sim tem que preservar essa qualidade de vida. E melhor custo-efetividade, né? Quando traz um todo. O custo que o paciente tem com internações, com quadros de infecção, né, do sistema urinário. Então, quando a literatura mostra esse custo-efetividade, é quando traz todos esses custos que o paciente tem relacionado à infecção urinária,
E quando ele começa a utilizar esse catéter de material hidrofílico, tem essa melhora nesse custo-efetividade. Mas eu quero mostrar, quero conversar com vocês um pouquinho o que tem de referência, né? Destaquei algumas aqui para vocês. Então, esse estudo, eu gosto bastante dele, porque ele traz um cenário de ambiente hospitalar e um ambiente domiciliar, né? Que é muito interessante para a gente ter essa análise. Então, cateterismo intermitente com catéteres urinários hidrofílicos e não hidrofílicos, né? Uma revisão da literatura, uma meta-análise, né? Qual é o objetivo desse estudo? É avaliar a eficácia dos catéteres urinários hidrofílicos, né? O que ele pode proporcionar realmente para o paciente. E quais foram os resultados deste estudo? Então, teve uma redução no risco de 64% associado aos pacientes que utilizavam o catéter hidrofílico. E uma redução da incidência, né, de infecções foi de 21% em ambientes hospitalares e 53% em ambientes domiciliares. Então, por isso que eu falei para vocês, é muito interessante esse estudo que a gente consegue ter essa visão do todo, né? Hoje em dia, até por causa da pandemia, né, aumentou isso, os pacientes estão um pouco mais restritos no domicílio. Eu atendo paciente em domicílio, então, por isso, a importância da gente entender o que a literatura traz sobre essa questão de redução de infecção, não somente em ambiente hospitalar, mas em ambiente domiciliar também. Esse outro estudo também, ele traz, né, essa questão de avaliar o catéter hidrofílico, né, em relação a pacientes com lesão aguda da medula espinhal, né, um estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico. Então, o objetivo foi investigar, né, mesmo, o catéter, né, hidrofílico em relação ao número de infecção do trato urinário em pacientes com esta fase, né, com lesão medular na fase aguda. Então, quais foram os resultados deste estudo? Ele encontrou uma redução de 33% no risco diário de desenvolver uma infecção em todos os pacientes que utilizavam o catéter hidrofílico. A incidência da infecção do trato urinário, ela foi reduzida 21%, né, no grupo que utilizou o catéter hidrofílico. Tenho mais um estudo aqui para falar para vocês. Esse estudo também, ele avaliou os pacientes que utilizaram o catéter convencional versus os pacientes que utilizaram o catéter hidrofílico. Então, foi uma revisão sistemática, né? Ela foi realizada, um estudo voltado, sim, para estudos de ensaio controlados. Então, foi realizado em 2016. E qual foi o resultado deste estudo? Os catéteres hidrofílicos diminuem a incidência da infecção do trato urinário, teve uma redução no trauma uretral, né? Como eu expliquei para vocês, como esse catéter ele fica liso e escorregadio, isso tem uma redução no trauma uretral, é o que a literatura, é que esse estudo nos mostrou, e também uma melhora e uma satisfação na qualidade de vida dos pacientes. Mais uma vez, é o que a gente busca proporcionar para esse paciente. Então, quando nós falamos de cateterismo intermitente limpo, são várias as situações, são vários tipos de paciente. Como o Dr. Francisco falou, a gente tem que ter uma atenção a cada um desses pacientes, né? É uma história, cada um tem a sua história, cada um tem a sua família, cada um tem o seu período de adaptação, mas nós, como profissionais da saúde, nós temos esta consciência, né, esse dever de proporcionar isso para o nosso paciente, de orientar ele para toda a questão sobre a técnica, retirar todas as dúvidas e juntos, né, com o paciente, com a família, aos pouquinhos adaptar essa nova rotina do paciente e com certeza ajudar ele nessa qualidade de vida. Gente, muito obrigada pela atenção de todos.